Terno, como destacava o Sakamoto. Natália, esse é o segundo discurso do mas citados no ano passado. A diferença é que em setembro de 2023, o Lula, sobre os microfones, seria recebido como manifestação de um estadista. O Bolsonaro, a comparação ideal para qualquer orador, né? Agora, o Lula está sendo comparado a si mesmo, né? Ele fez um discurso muito adequado, a exemplo do que foi feito no ano passado. O problema é que agora, no poder aí há quase 2 anos, o Lula é comparado ao próprio Lula. E há uma série de armadilhas que o governo Lula criou para si mesmo, né? E muita contradição, muito paradoxo, né? O presidente fala, por exemplo, de meio ambiente, fala o pano de fundo do pronunciamento do Lula nas Nações Unidas é a fumaça que toma conta aí de alguma coisa em torno de 60% do território brasileiro. Então, o Lula diz que falou agora que foi reduzido dramaticamente o desmatamento dos países ricos, que ficaram de fazer aportes para o Acordo de Paris, 100 bilhões de dólares que estavam previstos de desembolso. Isso nunca foi efetivado. Agora a necessidade é de trilhões. O Lula fala nesse assunto, fala com acerto, mas tomando-se a maneira descoordenada. Bom, o problema não é só de dinheiro, é também de gestão. Há um outro problema, o Lula falou, por exemplo, algo que ele já tinha mencionado no ano passado também, a questão do. Ele criticou o bloqueio econômico imposto a Cuba até hoje, e que ainda perduram, né? Ainda pulsam aqui os golpistas no Brasil. Mas não fez uma mísera menção, pelo menos eu não ouvi, à ditadura na Venezuela. E quem não dá um pio sobre as violações de direitos humanos praticadas pelo vizinho Nicolás Maduro, não pode imaginar que será levado a sério quando pia sobre as perversões praticadas, que perturbam, que incomodam o mundo. Falou do Sudão também. Então há uma diferença em relação ao Lula de 2024, esse que falou hoje na abertura da Assembleia das Nações Unidas, e o Lula de 2020 ser comparado, se não consigo mesmo. E ele está devendo. Ele está devendo em muitas matérias. E hoje aquela pretensão do Lula de é, de operar na política externa como uma liderança com voz no cenário mundial, essa pretensão foi como que tisnada pelos tropeços desse primeiro ano e 8 meses, agora quase 9 meses, do Lula no poder. Então são paradoxos que separam o Lula do ano passado do Lula deste ano e a diferença não é favorável ao presidente. Ofende, não é? Mas a diferença é que a voz do Lula é hoje ouvida um pouco mais de descrédito do que era ouvida no ano passado. Lula que está acompanhado nessa